V é um espaço vetorial, já foi dito, né, no exercício. Já foi informado que isso é um espaço vetorial. E esse espaço vetorial é o espaço vetorial das funções contínuas, de modo que, se f e g pertencem a esse espaço vetorial, então a soma é definida dessa forma e a multiplicação por escalar dessa forma. Como é que a gente faz para provar que V é um espaço vetorial? É isso que a gente vai ter que fazer agora, testando aquelas 8 propriedades, né, de espaços vetoriais. Então, quais as propriedades que a gente vai usar? Né? Vamos chamar de propriedade número 1. Né? Qual seria essa propriedade? Então, a gente tem que mostrar que vale aqui a comutatividade. Tá? Então, qual seria a ideia da comutatividade? Vamos pegar aqui, ó. Por exemplo, se a gente pegasse ali, por exemplo, vamos pegar assim. Vamos começar pela associatividade, eu acho que fica até melhor. F mais G mais H. Então, nós estamos pegando 3 elementos do espaço vetorial V, de X. Tá? Então, a gente quer mostrar que isso daqui é a mesma coisa, tá? Que F mais G mais H de X. A gente quer mostrar isso. A gente não sabe se é verdade. Tá? Como que a gente faz? Então, se a gente pegar o primeiro lado da igualdade, F mais G mais H de X, isso aqui é uma soma, né? A gente tem uma soma. Então, a gente vai pegar e verificar aqui as propriedades da soma, né, definidas para esse espaço vetorial. Então, de acordo com essa definição, ó, F mais G de X é F de X mais G de X. Nesse pedaço aqui, a gente pode escrever isso aqui como sendo F de X mais a função G mais H de X. Ok? A gente está dividindo isso aqui em 2 pedaços. Tá? É como se isso aqui fosse uma função, esse daqui fosse outro. Então, quando eu aplico lá a propriedade da soma para esse conjunto, então eu tenho F de X mais G mais H de X. Ok? Só que, se eu aplicar de novo essa propriedade da soma aqui, isso aqui vai ser a mesma coisa que F de X mais G de X mais H de X. Certo? Então, a gente pode... Isso aqui, ó, também tem uma soma. Então, eu posso aplicar a propriedade da soma aqui. Ok? Então, ó, esse primeiro pedaço, a gente chega nesse resultado. Tá? Qual que seria um caminho? Agora eu pego o outro lado e vejo se eu chego num resultado igual. Tá bom? Então, ó, eu vou pegar o outro lado. E se eu pegasse F mais G mais H de X, será que eu chegaria numa coisa igual? Vamos ver. Então, aplicando a mesma ideia, ó, ficaria F mais G de X mais H de X, ok? Aqui também vale a propriedade da soma, né? Então, o que a gente faz? Fica lá, F de X mais G de X mais H de X. Ora, então a gente percebe que os resultados são iguais, não são? Então, vale a propriedade associativa, que é uma propriedade que os elementos de um espaço vetorial têm que ter para a soma. Tá? Então, vale aqui a associatividade. Deixa eu escrever aqui, ó. Associatividade na soma. Ok? Então, essa foi a primeira propriedade que a gente testou aqui. A gente viu que esse conjunto satisfaz a propriedade. Ok? Então, primeira propriedade satisfeita. Faltam 7 propriedades. Vamos para a segunda. A segunda propriedade, a gente vai chamar aqui de elemento neutro da soma. Ok? Só estou colocando o nome aqui para ficar mais fácil vocês saberem quais as propriedades que foram utilizadas. Né? Qual que seria essa propriedade do elemento neutro da soma?
é mostrar que existe uma função zero de x, né? Então, para isso, ó, a gente vai pegar assim, ó, seja uma função zero de x, o zero, né, pertencente ao nosso espaço vetorial Z, V. Ok? Então, a gente deu o nome para o zero, para o elemento neutro da soma, daquele espaço vetorial V. Ok? Tá. Aí, se a gente pegar e escrever assim, ó, f mais, vamos colocar assim, ó, f de x mais 0 de x, isso aqui pode ser escrito como, de acordo com a propriedade da soma aqui de elementos de V, a gente pode escrever como f mais 0 de x. Né? Mas f mais 0 é o próprio f. Ok? Então, a gente mostrou o quê? Que existe um elemento neutro para a soma, que é uma outra propriedade que todo espaço vetorial tem que ter. Né? Essa existência do elemento neutro para a soma. Tudo bem? Essa é a propriedade número 2. Terceira propriedade, então. Provamos as duas propriedades, vamos para a terceira. Terceira propriedade. Na terceira propriedade, existência, essa propriedade, ela trata da existência de elemento, estou colocando o nome porque aí às vezes ajuda na hora de estudar, oposto. Tá? Existência de elemento oposto. Ok? Vamos colocar assim, ó, seja uma f pertencente a V, né? E seja menos f, né, a função definida. Então, a gente está definindo aqui o elemento oposto, ok? Definida por. Aí nós vamos colocar assim, ó, vamos colocar dessa forma, menos f de x, ok? Isso vai ser igual a menos f de x. Tá? Então, vamos deixar dessa forma aqui, ok? O que a ideia, a propriedade do elemento oposto diz? Se eu pegar um elemento, somar com o oposto dele, vai dar o elemento neutro. Tá certo? Então, é isso que a gente vai fazer. Vamos colocar assim, ó, se a gente pegar a função f mais a função menos f e aplicar em x, tá? Como é que vai ficar? Isso aqui vai ficar f menos f de x. Tá? Ó, a gente faz o jogo de sinal, f menos f de x. F menos f de x vai dar quantos ali? De acordo com a propriedade, né? Isso daqui, ó, antes disso, deixa eu fazer um passo a passo aqui. Acho que eu pulei um pedacinho. Então, aqui nós vamos fazer assim, ó, usando a propriedade da soma, né? Aqui nós temos uma soma, então a gente escreve assim, a gente pode escrever isso aqui como f de x, deixa eu ver se ela vai, f de x, mais menos f, deixa eu tirar esse f aqui, menos f de x. Ok? Então, mais menos f de x. Então, a gente pode escrever dessa forma, né? Por causa da propriedade da soma, que é uma soma, eu posso quebrar isso dessa forma aqui. Tá ok? E aí, se a gente fizer essa parte, a gente pode escrever aqui, ó, a gente pode fazer assim também, não pode? Ó, fazer o jogo de sinal, f de x menos f de x, porque daí a gente faz o jogo de sinal aqui, ó, mais com menos vai dar menos, certo? E isso aqui dá zero, né? E esse zero aqui, só para a gente lembrar, é a função, né, elemento neutro da soma, zero de x. Ok? Então, a gente mostrou o quê? Que existe o oposto, né? Porque é possível definir uma função menos f, de modo que se eu somar ela com a função f, o resultado seja o elemento neutro, né, da soma. Então, esse elemento oposto
né, ele seria o menos f. Ok? Então, propriedade 3, provamos. Vamos para a propriedade número 4. Propriedade número 4. A propriedade número 4, a gente quer mostrar que vale, né, a comutatividade. Deixa eu colocar o nome aqui da propriedade. Propriedade 4. Comutatividade. Lembrando que para vocês provarem isso daqui não precisa uma ordem como eu estou fazendo aqui, tá? Vocês podem provar em outras ordens, desde que provem todas as propriedades, é válido. Associatividade. Isso, tá? Bom, comutatividade. Seja F e G pertencente a V. A gente pegou dois elementos lá, tá? Um F e um G pertencente ao espaço vetorial V. Aí se a gente pegar, né, e definir a soma deles, de acordo com o que foi definido lá no início do exercício, a gente pode falar que F mais G de X, né? Isso daqui pode ser escrito como, de acordo com o que foi definido, isso aqui é o quê? F de X mais G de X. Certo? Foi definido lá no início do exercício. Tá. Então, a f de x, se eu atribuir um valor para x e um valor para x, o mesmo valor para x, né, em f e em g, e calcular a função, já que ela é contínua, né, o x é um real, o f de x, se eu atribuir valor para x, vai representar um número. Né? E o g de x, se eu atribuir um valor para x, vai representar outro número. Então, quer dizer, se eu tenho a soma de dois números, né, ali eu estou falando de número, quando eu atribuo o valor para x e calculo a função. Né? Se eu tenho a soma de dois números, tanto faz, né? Eu pegar e somar um número mais o outro, ou somar o valor lá de f com g ou de g com f, não é? Se são dois números, então eu posso fazer essa troca. Tá? Porque aqui, quando eu atribuo o valor para x, eu vou ter dois números. Tendo esses dois números, eu aplico aquela propriedade da soma no sentido contrário, né? Porque lá diz que quando eu tenho uma coisa mais outra, eu posso escrever assim, ó, G mais F de X. Tá certo? A gente provou que existe a comutatividade dentro do conjunto V. Se eu pegar F mais G de X, isso vai ser igual a G mais F de X. Então, vamos escrever aqui, ó. Multiplicação então quando eu testo eu testo a ideia da multiplicação por escalar, tá? E também tem alguns livros que chamam de distributividade em relação à soma. Tá? Então, é um nome que se dá para essa operação. Ok? Distributividade. Vamos pegar, então, tá? Para a gente provar isso daqui, sejam, né? Vamos pegar assim, ó, F e G pertencente ao espaço vetorial V. Ok? Tem dois elementos lá. Né? E vamos pegar um K pertencente aos reais. A gente está trabalhando com funções contínuas de números reais aqui, nesse caso. Tá? Ok. Então, o que vai acontecer? Nós vamos pegar, primeiramente, nós vamos pegar essa conta aqui, ó, K, que multiplica F mais G de X. Tá bom? Então, temos essa informação. Pela propriedade, né, da multiplicação por escalar, eu posso pegar esse K e passar ele para fora do parênteses, né? Porque não vai, já que ele está multiplicando o F e o G, se eu passar ele para fora do parênteses, ele vai continuar multiplicando o F e o G, né? Então, posso escrever isso assim, ó. K, que multiplica F mais G de X. Tudo bem? Aí, se eu vou lá na propriedade da soma de dois elementos, o que acontece? O F mais G pode ser escrito como
pode ser escrito como f de x mais g de x. Né? É possível a gente fazer isso daqui. Né? Como o k estava multiplicando os dois, aqui eu faço a distributividade, que a gente chama. Né? Que aí eu vou ter lá como resultado kf de x mais kg de x. Ok? Então, vale essa ideia. Tá? Se eu tenho um k que multiplica a soma, então é a mesma coisa o k multiplicar os dois. Tá? Essa seria a primeira parte ali. Alguma dúvida, pessoal, até agora? Alguma pergunta? Tá, isso daqui, vamos continuar ainda, tá? Se a gente continuar isso daqui, eu posso escrever esse elemento aqui, ó. Eu posso escrever dessa forma, não posso? Ó, kf de x. Posso colocar o k dentro de um parênteses e multiplicar o f. Né? É possível. E aqui, eu posso fazer a mesma coisa com o g. Né? Eu posso escrever o k, o g de x. Tudo bem? Ok, voltando lá ao início, isso aqui é uma soma, não é? Tá? Se isso aqui é uma soma, eu posso escrever isso como kf mais kg de x. Tá? Então, nós provamos o quê? Se eu tiver um k que multiplica f mais g, isso é igual a kf mais kg. Ok? Então, a gente provou essa propriedade, a distributividade em relação à soma, né? Que seria uma propriedade importante aí dos espaços vetoriais. Propriedade número 6. Essa foi a número 5, né? Número 6. A número 6, agora, nós temos assim, ó, seja f pertencente a V, né? E alfa e beta pertencente a R. Ok? O que a gente vai fazer? Se a gente tiver uma situação assim, ó, A alfa mais, ó, por exemplo, se a gente pegar assim, ó, alfa mais beta, né, que multiplica alfa mais beta, que multiplica f dentro do parêntese de x. Né? Então, como é que a gente vai poder trabalhar com essa operação aqui? Então, a gente começa assim. Isso aqui, como eu tenho um escalar dentro da função, eu posso passar ele para fora. Ó. É uma propriedade das funções contínuas. Eu posso pegar essa soma de escalares, passar, escrever assim, ó, sem esse parênteses aqui da função. Tá? É possível fazer essa troca. Tá certo? Então, fizemos essa troca. Dessa troca aqui, o que a gente pode fazer? Né? A gente pode pegar e fazer como se fosse a ideia da distributividade aqui, só que aqui nós temos os dois escalares. Tá? Então, vai multiplicar o alfa pelo f, então vai ficar alfa f de x mais beta f de x. Tudo bem? Como eu tenho aqui um escalar multiplicando a função, a gente pode fazer o quê? Posso passar esse escalar para dentro de um parêntese que não vai alterar o resultado. Então, vai ficar alfa f dentro do parêntese mais beta f dentro do parêntese. Isso não muda. Né? Uma propriedade, é possível fazer isso com as funções contínuas. Ok. De acordo com a propriedade da soma de elementos definida dentro desse conjunto V, né, a gente pode escrever isso daqui como sendo o quê? Alfa f mais beta f de x. Né? E aí a gente mostra que se eu tenho um alfa mais um beta multiplicando uma função, isso é a mesma coisa que alfa vezes a função mais beta vezes a função de x. Tá? Então, a gente mostrou a sexta propriedade, seria isso aqui. Ó, mostrar que isso, se eu saio disso,
eu chego nessa expressão aqui, ó. Eles são parecidos, né? As propriedades, mas cada uma trabalha com uma coisa. Uma trabalha com duas funções, né? Você viu aqui, trabalha com f e g, né? Agora essa daqui trabalha com dois escalares. Mas elas são bem parecidas mesmo. Propriedade 7. Como que seria essa nossa propriedade 7, né? Vamos chamar assim, ó. Seja, então sempre dando nome para os elementos, ó, F pertencente a V e A e B pertencente a R. Tá? Então a propriedade nossa, nós vamos pegar assim, ó, se eu tiver os escalares na propriedade anterior, eles estavam somando. Se eu tiver eles multiplicando, será que vale, né, a relação aqui? Vamos verificar. Ó. Se eu tiver lá AB dentro do parêntese, o que eu posso fazer? Posso tirar do parêntese. Isso é uma propriedade que a gente pode fazer com as funções contínuas, né? E aqui, eu posso pegar e escrever isso assim ainda, né? Tirar o A do parêntese e escrever dessa forma, não posso? Ó. Pegar o B, deixar o B multiplicando a F e tirar o A do parêntese. Tá certo? Então, essa é uma coisa possível aqui que dá para fazer, né? Isso ainda pode ser escrito assim, ó. Eu posso pegar o B e deixar ele multiplicando só a F, sem o X. Né? É possível também. Então, ele está multiplicando a F de X, ele pode multiplicar só F e deixar o X fora. Tá? Isso é uma propriedade que a gente pode fazer também. Ok? Então, bom, depois disso, o que dá para a gente fazer? Dá para a gente pegar e fazer o quê? Isso, dá para fazer com B também do lado de fora. Também, tá? Mas aqui a gente vai fazer só dessa forma aqui. Ó. A gente pegou o A, pôs para fora e o B jogou dentro da função, né? Agora a gente vai pegar esse A e passar para cá, ó. Jogar dentro desse parêntese, tá? Então, se a gente jogar o A dentro do parêntese, a gente vai ficar com A, B, F de X. Ok? O que significa isso? Né? Vou escrever aqui de uma forma um pouco mais resumida. Se eu tiver um AB, tá? Isso aqui é uma conclusão, tá? Se eu tiver um AB que multiplica um F, né? Isso pode ser escrito como A, B, F, que é a mesma coisa. Tá? Isso é tipo um resuminho dessa propriedade 7. Tá bom? Então, se eu tiver um AB que multiplica um F, é a mesma coisa escrever A que multiplica BF. Que aí multiplica F primeiro por B, e aí o resultado eu multiplico por A. Beleza? São várias propriedades. Olha só. Então, a propriedade 8 e última, tá? Ela seria o seguinte. Existência do 1. Isso, existência de elemento neutro na multiplicação. Ok? Então, essa é a última propriedade que a gente vai tratar aí, né? Relacionando aos espaços vetoriais. Então, para provar ela, vamos pegar uma F que pertence a V, ok? E um pertencente que a gente está pegando aos reais. Tá? Se a gente pegar assim, ó, 1 vezes F de X, isso pode ser escrito como 1 que multiplica F de X. Eu posso passar 1 para fora, sem prejuízo nenhum, né? E eu posso até escrever isso sem parêntese. 1 vezes F de X. Ok? E 1 vezes F de X vai dar o quê? Próprio F de X. Ok?
Então, o que a gente provou? A gente provou que se a gente pegar, é possível pegar um elemento, multiplicar pela função e chegar nela mesma. Tá? Então, ou seja, nesse conjunto, com as operações de soma e multiplicação por escalar definidas, existe, né, o elemento neutro da multiplicação. E aí, com isso, né, como o conjunto V satisfez todas as propriedades de 1 até 8, né, a gente conclui que ele é um espaço vetorial. Tá? Se satisfez todas essas propriedades.